Vamos para a leitura do tarô da semana do dia 1 a 7 de dezembro. Que incrível! Acabou o ano! Vamos fazer aqui uma leitura geral, também ver a área de trabalho, família, bem-estar, amor. Olá! Sou a Lê Rocha, taróloga reikiana e apômetra. Estou nas outras mídias como Ale Rocha na web e você pode ver o meu programa Oca Mística, mensagens semanais de tarô na web rádio casileoca.com/programacal. Se quiser saber as opções de leitura, tá aqui e na descrição do vídeo. Vamos lá? Primeiro vamos ver aqui a mensagem geral para a semana que vai percorrer caminhos dificultosos, dessa vez sobre finanças. Alguma coisa aí que, apesar dos esforços e do trabalho e da atenção que você tem tendo, vai ser dificultosa. Pode ser do contexto geral, pode ser também do contexto geral da sociedade e que vai afetar o seu dia a dia. A gente acabou aí de passar por uma grande semana de promoções, às vezes as pessoas exageram na mão, compram mais do que podem, mas se você está fazendo isso, vise redistribuir essa organização ao longo do tempo, porque essa semana parece que está culminando ou está acontecendo algum tipo de ruptura que pode dificultar esse caminho geral da prosperidade. Muito curioso, porque nas semanas passadas a gente tem visto, olha, realmente prosperidade é o assunto, a gente tem visto bastante coisa boa acontecendo. Apesar do que a continuidade depois desses 7 dias vai ser muito boa. É alguma coisa essa semana, será que pode ser uma notícia? Pode ser algum tipo de engano, algum tipo de mal entendido sobre as finanças. Se for alguma coisa assim, senta, leia tudo que você tem, extratos financeiros do seu banco, coloca todas as contas aí no lápis para conseguir vencer. Porque apesar desse momento estranho, que não está combinando, pode ser sim que depois dessa semana melhore, ou seja, já tô lendo para agora e para depois, né? Mas tudo bem, é só um engasgo que pode acontecer. Vamos observar, espero que fique tudo bem. Vamos agora para a área de trabalho, já que a semana já começa com essa energia geral, falando dessa parte de finanças, talvez a parte de trabalho nos explique um pouco melhor, não é? Realmente, nessa área de trabalho, a gente vai ter algum enrosco sim. Vai ser na área econômica, área financeira, alguma notícia talvez, pessoas que possam ter, como eu já disse, exagerado ali na mão das compras e que vão ter que se reequilibrar, colocar os pingos nos is e tentar tomar mais rédea dessa situação. Então, na área de investimentos, corres, renda extra, seja lá o que for, você vai ter que fazer alguma superação. Eita, aqui. Alguma superação de alguma dificuldade. Altos e baixos da vida, gente. Acontece. O importante é que você tenha a perspectiva que essa imperatriz ela nos traz, a perspectiva do conjunto total, geral. Não fique se atendo apenas a detalhes, aí você perde o contexto do todo da sua profissão ou da sua carreira. Toma cuidado com isso para que você possa ter esse avanço. No mais, é uma semana que pode trazer renovação para algumas pessoas. Que bom! Algumas pessoas vão perceber uma possibilidade que vai começar essa semana, mas que ainda vai se estender pelas demais semanas para uma renovação profissional.
Isso é comum acontecer, tá bom? A gente, mesmo que eu focalize agora, esse período 1 a 7 de dezembro, às vezes é alguma coisa que vai acontecer só nessa semana, para algumas pessoas vai começar e vai perdurar, para outras vai finalizar. Você vai sentir no seu coração que está fazendo sentido para você, porque aqui está me falando então dessa renovação, desse crescimento e de possíveis novidades, futuro ali. Ai, que lindo, promissor. Então, para algumas pessoas vai ter sim um futuro promissor, talvez uma possibilidade de um aumento de cargo, ou um novo trabalho, vai ser chamado para algo bacana a mais na área da sua profissão. Espero que sim, hein? Imagina finalizar o ano com uma promoção ou começar o ano com uma e aí você já sabe o que você vai ter que fazer para alcançar isso. Ao longo dessa semana você descobre? Espero que sim. Deus abençoe, né, gente? Vamos agora para a área de família. Como eu sempre digo aqui, família é aquele grupo amado seu, do seu coração. Pode ser a sua família de origem, a família que você formou ao longo da sua vida, a sua família espiritual. Me diga, quem você considera a sua família? Muito bem, família, vamos ver qual é o assunto que vocês vão desenvolver essa semana que vai precisar de uma atenção extra e de um poder de decisão maior que talvez você tenha que realizar junto à sua família. Porque estava vindo tudo bem, estou falando com pessoas agora que estava indo tudo bem, organizado, você se comunicando bem com as pessoas, mas que algum enrosco pode ter acontecido ou esteja acontecendo também, e que você vai ter que tomar alguma decisão a respeito. Você vai ter que realmente tomar uma frente para organizar, apaziguar e modificar essa situação. Não se assusta com essa cartinha, não. Essa aqui é a cartinha da transformação. Então, você sair de um estado de panos quentes, qualquer coisa, parece que vai tudo estourar, para realmente um estado de harmonia. Você que vai ter que colocar pulso na situação. Ai, meu Deus do céu! Se você acha que não é com você, você está observando que pode ser com outra pessoa, então manda essa mensagem para essa outra pessoa. Quem sabe você possa ajudá-la. Mas de um jeito ou de outro, tá falando desse poder de decisão, tá falando de algum enrosco, alguma coisa que não tá legal, mas que também não é tão grave, não é essa, eu não tô vendo assim um conjunto de pessoas que estão sempre brigando. É aquele conjunto de pessoas que estão ali de boa, de repente acontece alguma coisa e você, com a sua organização, com a sua perspicácia, com a sua inteligência, você vai conseguir ajudar a modificar, então, a apaziguar de fato essa situação. E que bom, hein? Responsabilidade, hein? Vamos para a área de bem-estar, que é aquilo que nós podemos colaborar para a nossa saúde. Lembrando o quê? Saúde ela é com a médica, né, gente? É com os especialistas. Turminha do estresse, turminha que de repente pode estar recebendo alguma notícia ou vivenciando no lado da saúde junto com os seus especialistas e médicos. Olha lá. Mas alguma turma que passou por algum perrengue tão grande, mas tão grande na área da saúde ao longo desse ano, olha só, as cartadas já estão vindo com essa reflexão. Porque dezembro marca isso, né? Eu estou tentando focalizar só a semana, mas não adianta, porque dezembro marca na nossa psique, no nosso coletivo, essa ideia de reflexão sobre todo o nosso ano. Então, algumas pessoas vivenciaram um período tão difícil, meu Deus do céu, complicado mesmo, mas que conseguiram, de alguma maneira,
se recuperar, ter resiliência, se renovar. Esse período, mesmo sendo difícil, você consegue vencer, você consegue superar, ter essa prosperidade no seu bem-estar, visualizando muito o amparo que você recebe de Deus, da sua espiritualidade. Eu falo espiritualidade no geral, tá? Entenda isso da sua maneira. Eu sei que cada pessoa tem uma filosofia, tem um jeito de pensar, tudo isso, tá? Então eu tô falando aqui de uma maneira bem ecumênica para que você possa entender ao seu modo. Bem-estar também vai exigir de você atenção para que você consiga aceitar ajuda, para que você não ache que você consegue resolver tudo sozinho o tempo todo. Isso é muito comum, gente. Nossa, como é comum. Ah, eu consigo resolver isso. Gente, se tá batendo na tua saúde, você vai precisar de ajuda, meu amor. Atenção, cuidado com essa complexidade de se achar tão autossuficiente. Nesse setor, aliás, eu acho que em todos os setores da vida, a gente sempre precisa de outro ser humano. Mas aqui, a gente precisa mais ainda para que não desenvolver de novo complicações, porque não é porque você superou uma fase ruim que isso pode não vir a acontecer de novo. Deus me livre e guarde. Mas entenda, se você precisa de uma ajuda, continue a buscar essa ajuda. Se você ainda não buscou essa ajuda, tá na hora, por favor. Aqui tá falando bem esse momento de reflexão. Pense a respeito, porque olha, é recado então, hein? Cuidado, mantenha a atenção sobre a saúde. Você que passou por alguma dificuldade muito séria esse ano, não é para relaxar no sentido de largar a mão de tudo. É para relaxar, para não ficar se apegando ao sofrimento. Não se apegue ao sofrimento. Vai procurar uma terapia para te ajudar a fazer esse perdão com a vida. Mas de um jeito ou de outro, tem gente aí que pode correr o risco de ter outras complicações. E aí tem que ter ajuda mesmo. Espero que fique tudo bem. Está aqui a típica mensagem que eu chamo de os alertas necessários. Deus abençoe. Vamos ver agora aquela área que muita gente gosta. Tem gente que foge do amor. Tem gente que corre para o amor. Tem gente que quer mesmo saber, sabe do quê? É do alto amor. Deus abençoe. É o melhor. Olha, saiu logo de cara aqui um conjunto kármico. Caramba! Eu vou lançar um vídeo novo atemporal sobre amor, hein? Vai estar belíssimo, já gravei, tá belíssimo. Eu quero que vocês assistam, hein? Gente, pessoas que vêm se esforçando, trabalhando na área afetiva, estão buscando o seu melhor, estão tomando as suas decisões, estão ali em busca de algo bom para si. Mesmo assim, toma cuidado essa semana, porque é uma semana que pode trazer complicações na área afetiva para quem está ou em uma relação de muito controle ou que é uma pessoa muito controladora. Pronto, falei. Tá? Pessoas aí que estão em alguma relação onde a base do relacionamento é o controle, cuidado. E é muito difícil perceber, seja a pessoa controladora ou a pessoa que está passando pela situação de estar sendo controlada, é muito difícil aceitar, cair a ficha, é doloroso. É muito difícil. Talvez algumas pessoas essa semana, se não é com você, se você acha que é com alguém, pelo amor de Deus, não é só porque eu quero que fique compartilhando meu vídeo, não. É porque é o tipo de mensagem que quando vem, é alerta necessário, imprescindível até para bem-estar, segurança
E a gente sabe como é que é o mundinho aí da gente, até para a vida das pessoas, tá? É bem séria essa cartada aqui. Muito raro eu ver tão específico. Geralmente eu vejo em casos específicos quando alguém vem e se consulta comigo. Já aconteceu? Já aconteceu. Agora sim, leitura aberta, Deus é que sabe para quem vai essa mensagem. Pela sincronicidade aí vai chegar a alguém, não sei quem. Porque vai ser necessário ajuda especializada para conseguir vencer esse tipo de relacionamento. Pra você ter ideia. Ajuda especializada de, às vezes, equipe de terapia, às vezes, equipe de segurança pública. Ai, que difícil. Meu Deus do céu, Deus abençoe. Procure sua família. Se você está nessa situação, procura as pessoas que te amam. Você que se afastou dessas pessoas, você que acha que se afastou, mas que foi afastada das pessoas que te amam, família, amigos, volta a procurar, tá bom? Tem esperança. Não perca a esperança, pelo amor de Deus. Tá? Essa aqui é a carta da esperança para você. É a carta que está dizendo: você pode superar isso, você pode vencer isso, você é protegida, você é amada. Você é amado, você é protegido. Isso vale para qualquer gênero, para qualquer pessoa. Não, é um tipo de situação que é, acredite, vale para qualquer tipo de pessoa. Tá bom? Deus abençoe você. Acredite nessa esperança. Você é amada, você é amado, você é amade. Tá bom? Gente, vou tirar até uma carta de inspiração, de força total para todo mundo aqui essa semana. Ai, gente, é que eu não tô mostrando eu embaralhar aqui, mas eu falei força. Acabei de falar. Eu tenho que voltar a gravar com a câmera de cima para mostrar para vocês embaralhando. Gente, olha isso. A força, a vitória, a determinação. Aqui, uma jovem protegida pelas roupagens do conhecimento, da espiritualidade, da emoção, domando um leão como se fosse um bichinho de estimação. Olha lá. É essa a representação que eu quero para você essa semana. Dá o print. E aí você vai guardar no seu celular, cada vez que você sentir que você precisa, olha essa imagem para você. Ai, meu Deus, até eu vou dar print aqui. Tá bom? Gente, agradeço você que me acompanhou até aqui. Se inscreve no canal, curte tudo isso. Deus te ilumine com muito amor, luz, saúde, prosperidade. Obrigada. Tchau.